Porque um estudo da Fiocruz aponta que o programa Bolsa Família evitou mais de 700 mil mortes e também 8 milhões de internações hospitalares desde a sua criação em 2004. Quem está de volta conosco é a Beatriz Manfredini para detalhar justamente essa pesquisa. Seja mais uma vez bem-vinda, Beatriz. Marcelo, esse estudo ele foi publicado, inclusive, ontem na revista The Lancet Public Health, porque é um estudo que foi feito pela Fiocruz em parceria com a Universidade Federal da Bahia e também com a Universidade de Barcelona. E ele abrange, então, mais ou menos os últimos 20 anos, mais especificamente desde o início do programa Bolsa Família, ali em 2004, até o ano de 2019. E os dados demonstram, então, que os efeitos mais significativos estão para aquelas crianças menores de 5 anos, foram os mais beneficiados, e também para os idosos acima de 70 anos. Nesse período, de acordo com a publicação, o programa evitou, então, mais de 700 mil mortes no país, além de evitar também mais de 8 milhões de internações hospitalares. A mortalidade caiu, a mortalidade infantil, 33% no período, nesses 20 anos. Já as internações dos idosos acima dos 70 anos caiu pela metade, então uma redução de 50% nesse quesito. Esse estudo ele faz ainda a projeção para a continuidade do programa Bolsa Família e diz, que se a gente conseguir, como país, aumentar valores do programa e também o número de beneficiários, então chegando a mais gente que precisa, esse programa pode continuar beneficiando pessoas nesse sentido e pode evitar até 2030 outras 683 mil mortes e mais de 8 milhões de internações. Inclusive, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, falou sobre os resultados dessa pesquisa. A gente tem um trecho da fala dele, vamos acompanhar. Crianças, idosos, pessoas que teriam ali uma situação de internação, de doenças infantis, HIV/AIDS, também tuberculose, várias outras doenças foram evitadas com transferência de renda e ali a obrigação em relação à saúde. Com isso também garante economia. Significa que o Bolsa Família é um programa que, além de tudo, salva vidas. De acordo, então, com a pesquisa, a adequação tanto de valores quanto de famílias necessitadas é aí o principal fator que contribui, então, para essas mudanças e que pode aí ajudar o programa a prosperar. Marcelo. Beatriz Manfredini, daqui a pouco ela retorna conosco mais uma vez ao vivo aqui na programação da Jovem Pan. Valeu, Beatriz. Mas é hora de análise, eu quero ver o Diogo da Luz, o Mano Ferreira. A gente circulando pelas cidades, e não apenas as grandes, mas também as pequenas cidades, é óbvio que nós observamos, infelizmente, uma grande pobreza, uma desigualdade social absurda ainda no Brasil. Mas há também, os dados foram apresentados pela Fiocruz ao longo de 20 anos aí do programa, pelo menos, e seus resultados. De qualquer forma, nós temos que também aprofundar a questão da saída dos programas sociais, com emprego, com educação. Eu acho que é isso, né, Mano? Esse é um ponto muito importante, Matos, que a gente precisa aperfeiçoar dentro do desenho do programa Bolsa Família. Eu destacaria 2 aspectos, que precisam de aperfeiçoamento. O primeiro é no que diz respeito ao cadastro único, ou seja, o registro que nós utilizamos para ter uma capacidade de identificar quem são os cidadãos brasileiros que se encaixam nos requisitos necessários para serem beneficiários do programa. Nós perdemos eficiência e efetividade do cadastro único ao longo dos anos, especialmente no contexto da pandemia, onde nós precisamos ter uma ampliação do escopo e do número de beneficiários numa velocidade muito grande, mas isso passou. A gente precisa refinar o modo como funciona o cadastro único para melhorar com isso a efetividade do programa a partir da seleção daqueles que estão sendo beneficiados. E a outra ponta, nós precisamos falar sobre a inclusão produtiva. As pessoas não desejam ser dependentes eternamente de um programa assistencial do governo. Elas desejam ter condições de sonhar
com um futuro melhor e de serem donas de sua própria vida. E é isso que nós precisamos fazer, integrando o Bolsa Família com as demais políticas públicas, por meio, por exemplo, da criação, essa é uma proposta do economista Ricardo Paz de Barros e da economista Laura Miller Machado, da criação do agente de desenvolvimento social, para ajudar essas famílias a criarem um plano individual de emancipação. O que cada um deles precisa para ter condições de andar com as próprias pernas. É uma capacitação, é uma integração com o mercado de trabalho, é um tratamento de saúde, é creche para a mãe poder deixar a criança num lugar seguro e poder ir trabalhar. A gente precisa, com isso, integrar as políticas públicas para aumentar a eficiência e, com isso, ter uma porta de saída para que cada um seja livre e dono da própria vida. Diogo da Luz, qual a sua avaliação sobre esse impacto, dos programas de transferência de rendas para a saúde pública do país, para as famílias que dependem desse auxílio? Soraya, essa pesquisa é muito importante e traz dados reveladores. Agora, concluírem que, então, o Bolsa Família é toda a solução, transferir renda resolve os problemas de saúde? Não. O que a pesquisa diz mais profundamente é que menos pobreza é mais saúde. Esse é o caminho. Portanto, nós temos que olhar como permitir que as pessoas possam ficar mais ricas. Isso é com investimentos, principalmente da iniciativa privada, se tiver mais liberdade para dar empregos, porque aí sim a pessoa vai poder sair da pobreza por um período muito mais longo.